Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e você está no Restaurando Valores. O tema de hoje é muito interessante. Vou compartilhar com vocês o que é ser uma ovelha totalmente transformada. Há algo muito interessante entre a ovelha e o pastor. Quando você procura estudar sobre a ovelha, você chega à conclusão de que se este ser não despertar para a vida, será sempre um ser submisso às ordens que impõe seu pastor e nunca será um ser evoluído. Se você der conta, você vai ver, através dos estudos, que as características das ovelhas não são muito favoráveis. Elas são consideradas incapacitadas porque não sabem seguir por si mesma o seu próprio caminho. Não sabem lutar, são frágeis e não sabem discernir a erva boa da erva que está mal. E acima de tudo, são submissas às ordens de seus pastores. Há uma diferença grande entre um pastor infiel e um pastor fiel. O infiel é aquele que submete as ovelhas a dar suas vidas por ele, mas o pastor fiel é aquele que submete a dar a própria vida pelas suas ovelhas. Jesus, quando se manifesta ao mundo, foi com um propósito: dar a vida pelas suas ovelhas e fazer delas ovelhas totalmente transformadas. Por isso, ele sempre se referia à humanidade como ovelhas perdidas e sem pastor. A uma humanidade que perecia por falta de conhecimento. Quando ele se revela, ele não se revela para fazer da humanidade ovelhas submissas, e sim ovelhas transformadas. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, e sim para os servir. E nos serviu no passado com suas obras e milagres, segue nos servindo no presente e seguirá nos servindo pela eternidade, porque Ele é Deus, o poder infinito e revelador, que transforma todas as coisas. Este é o objetivo de Deus, nos transformar de glória em glória. Quando eu vejo, meus queridos, um pastor predicar que as ovelhas têm que ser submissas a seus pastores, me pergunto por que ele não predica que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Este tipo de pastor que tem o foco de suas mensagens baseada na submissão das ovelhas, são pastores amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Submetem as suas ovelhas a seguir suas doutrinas falsas e submetem a elas a servirem a eles com o que não têm. Por isso vemos muitas ovelhas submetidas e não transformadas. São ovelhas sem pastor e sem conhecimento. Vemos ovelhas seguindo caminhos de pedras e que não conseguem discernir a erva boa da erva mal, porque já estão controladas e submetidas a estes que se denominam pastores. E estes são amantes de si mesmo, são mais amigos dos prazeres do que
amigos de Deus. Por isso, Jesus não só nos trouxe a verdade, mas também a advertência, dizendo: a estes tais homens, afasta-te. Se você quer ser uma ovelha transformada, é necessário dar o primeiro passo de fé. É seguir o caminho que conduz à verdade. E a verdade é Jesus, que nos deu a luz em meio a tanta escuridão. Por isso devemos dar conta da importância que temos de estar coberto com a armadura de Deus, para não cair nesses golpes baixos da apostasia. Quanto mais apostasia predicam e manifestam, mais o povo se deleita, dizendo glória a Deus e aleluia. Um verdadeiro culto a Satanás. Vemos a cada dia ovelhas perdidas e tropeçando em caminhos de pedras que não edificam, porque não buscam a conhecer a verdade da luz da palavra. Preferem fazer parte da apostasia e serem submissas a elas. Por isso, muitos, meus queridos, não têm a capacidade de caminhar por si mesmo. São cegos e frágeis. Não conseguem lutar diante das adversidades. Não têm visão para discernir a erva boa da erva mal. Estão totalmente submetidos a ter uma vida espiritual vazia, baseada nos ensinos do inferno. Um conselho: seja uma ovelha transformada e não submissa. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Seja uma ovelha transformada e procura aprofundar naquele que deu a vida por ti e hoje vive em ti. Busca a conhecer a verdade da luz da palavra. Todo aquele que bate à porta, meus queridos, a porta se abre. Portanto, quanto mais você busca a Deus, mais Ele se revela a ti. E revela com algo que o homem jamais pode te dar: as grandezas do reino dos céus. Em Isaías 53:7, há algo muito interessante acerca de Jesus. Diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Esta palavra é maravilhosa. Nos mostra a grandeza de ser sábio diante das adversidades. Jesus tinha um propósito: revelar ao mundo a grandeza da sua existência. Aqui nos mostra Jesus sendo levado para ser crucificado. E nos diz que, como ovelha muda, não abriu sua boca, porque tinha um propósito: fazer da humanidade ovelhas totalmente transformadas. Aleluia! Glória a Deus! Foi crucificado, mas ressuscitou como um leão, bradando em alta voz que ele vive e permanece para todo sempre. Se elevou, meus queridos, nas alturas, mostrando que ser águia é superar as adversidades que aparecem nos caminhos. Jesus mostrou que, apesar de ser torturado, maltratado e humilhado, não puderam ocultar o que ele foi, o que ele é e será eternamente.
eternamente. O poder revelador que transforma todas as coisas, aleluia. E este poder da ressurreição foi entregue a você. E isto é ser transformado e ter a salvação, aleluia, glória a Deus. Jesus, meus queridos, é a luz que revelou ao mundo. E todo aquele que nele crer não permanece em trevas. Uma ovelha, para ser transformada, ela tem que primeiro se olhar no espelho para poder despertar e dar os primeiros passos para ver a grandeza de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E você só se dá conta disso quando você olha a si mesmo no espelho e vê o reflexo de Deus. E nesta intimidade e conexão, você passa não mais a ser ovelha, mas sim um leão que ruge em reconhecer a cada dia que tudo se faz possível quando se crê. Você passa a se elevar nas alturas como uma águia, ultrapassando as dimensões celestiais e fazendo parte do banquete que é oferecido no reino dos céus. É nesta conexão, meus queridos, e intimidade que você vê o valor que tem, o valor de ser quem você é em realidade. Você não foi criado para ser submetido a nada. Jesus ressuscitou por ti para te dar a liberdade de escrever sua própria história. A nada tem o direito de executar o caminho que você deve seguir. Você tem uma vida e cabe a você ser responsável por ela e dar a ela a melhor direção para que possa ser plena. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é Jesus falando a você. Faça dele hoje, meus queridos, o centro do seu caminho e da sua vida, porque ele é a verdade e esta verdade está ressuscitada em ti. Aleluia! Quando você põe a Jesus como centro da sua vida, você não passa a ser submetido a leis espirituais criadas por humanos. Você passa a estar submetido nas leis espirituais que Deus aplica a você. E estas leis são soberanas, te eleva espiritualmente, te faz grande e te faz ver como um leão e uma águia no mundo espiritual. Você já não passa a ver como uma ovelha muda e submetida, mas passa a ver como um leão e uma águia, porque agora você tem o poder e foi totalmente transformado por aquele que deu a vida por ti e hoje está ressuscitado em ti. Portanto, a partir de hoje, te faço um convite através do Espírito Santo. Se eleva, meus queridos, voa acima das nuvens e resplandece na glória do Senhor. Brada hoje em alta voz como um leão, que ele vive e reina e que através de ti tudo se faz possível, aleluia. Este é o verdadeiro pastor que te transforma e te eleva nas alturas. E este pastor tem nome, Jesus. É ele que te capacita e te faz entender que a vida só passa a ter valor e sentido quando você desperta para ver que o verdadeiro líder
é aquele que põe seu coração no que faz e acredita. Você tem uma vida e uma história para contar, mas para isto deve primeiro acreditar que Jesus fez de você um verdadeiro líder, para você mesmo ter a liberdade de pastorear sua própria vida e fazer dela a história que você sempre sonhou. Por isso, é necessário que você seja forte, não como o vento que destrói tudo, mas como o leão e a águia, que é a rocha que a tudo supera. É tempo, meus queridos, de começar a escrever sua própria história. Se eleva e não permita que nada te controle. Não deixe que os outros façam da sua vida uma história que você jamais sonhou. Seja águia e leão, se eleve e brada em alta voz a verdadeira história que você sempre quis contar sobre sua própria vida. Seja hoje mesmo o arquiteto da sua própria vida. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.